Oi, bom dia. Nós vamos, como todos os dias, quando é possível, né? Mas quando é possível, nós vamos fazer agora o que todos os dias temos feito, que é buscar adoração a Deus, conhecendo melhor a sua palavra, conhecendo melhor a Bíblia e conhecendo o amor dele para com cada um de nós. E conhecendo bem o amor dele para com cada um de nós, fica muito mais fácil a gente compreender o imenso amor dele também para com toda a humanidade, para com todas as pessoas, sem nenhuma exceção, tá bom? E então a gente vai estar, mais uma vez, cultuando ao Senhor nessa caminhada, nessa busca de sempre. No Salmo 119, no versículo 128, a Bíblia nos ensina, nos diz o seguinte: por isso, o salmista falando, né? E, claro, volto a lembrar o que ele vai dizer aqui, além de ser uma poesia, e a gente tem que considerar isso na hora de fazer qualquer compreensão, qualquer entendimento, ele está basicamente representando as limitações que nós temos também como seres humanos. Ele está refletindo aquilo que, também somos. Apesar que ele está aí mais ou menos 800 anos, digamos que aí seja 800 anos antes de Cristo, 800, 700 anos antes de Cristo, e ainda mais 2.000 anos, então aí já se vão 2.800 anos atrás, né? Muito tempo, mas ainda assim muito parecido com a gente. Exageradamente parecido com a gente. Parece que nós estamos lá ou ele está no nosso tempo, né? Muito parecidos. Veja só como é que ele se apresenta a Deus. Por isso, Senhor, dirijo os meus passos. Meu Deus, ele dirige os passos dele, né? Dirige os meus passos por todos os teus preceitos. Quer dizer, Senhor, isso é mérito meu. Eu me esforço, eu me dedico, né? A Bíblia diz que não existe isso. A Bíblia diz que não há justo, não há ninguém que busque. Por si só, não há ninguém que busque. Né? O próprio Paulo vai dizer: aquilo que eu quero eu não faço. Quer dizer, o salmista conseguia fazer o que queria? Nada disso, né? Então apesar de Jesus ter vindo depois, apesar de Paulo ter dito tudo aquilo, nós ainda nos comportamos dessa forma. Senhor, por isso eu dirijo os meus passos por todos os teus preceitos. É viver em mentiras, né? E aborreço, olha só, é mérito meu, Senhor, eu aborreço toda vereda de falsidade. Tudo a ver conosco, mas nada a ver com a realidade, com a verdade em si, né? Então é isso que ocorre conosco. Ou a gente acorda para a realidade, ou a gente fica nessa mentira, né? Nessa coisa falsa. É claro que Deus nos vê como criança, né? E às vezes a psicologia diz que a criança ela não mente, a criança ela fantasia na cabeça dela
Ela entende que é aquilo que ela está dizendo, né? Se isso é real ou não, isso aí é uma outra questão. Mas, no nosso caso, há uma alienação. Então, ele nos vê como crianças, né? Cheia de fantasias, mas que totalmente fora da realidade. Ele compreende, ele ama a si mesmo e ele está disposto. Não fazemos isso com os nossos filhos, a gente sabe que ele está ali, né, contando lorota, que ele está contando, né? Mas a gente está ali disponível para ajudar. Às vezes a gente perde a paciência, exagera, castiga, achando que realmente estão mentindo, etc. Mas estamos ali, continuamos amando e querendo o melhor para ele. Deus nos vê assim, como crianças, e às vezes até crianças com retardos mentais, né? Nos comportamos muitas vezes assim. E ele então trata a gente entendendo que estamos nessa condição. Tá bom? Então vamos ver aqui o que é que a paráfrase terapêutica nos fala a esse respeito. Diz o seguinte: somos bem-aventurados. Agora é uma outra visão. Nós somos bem-aventurados, pois o Senhor Deus, pela sua graça, a graça salvadora, né? Por seu Espírito ajudador, então é mérito dele, né? Tem dirigido os nossos passos a todos os seus preceitos. O pouco de obediência que eu tenho nos preceitos do Senhor não é mérito meu, não é porque eu me esforcei, é uma obra do Espírito de Deus, né? Eu sou igual ou pior a Paulo, aquilo que eu quero, eu até quero, mas eu não consigo. Mas aquilo que eu não quero, até não quero a desobediência, é o que eu faço. Entendeu? Mas o Espírito nos ajuda. E o Espírito faz isso operando pela graça, que é o projeto, o plano de Deus para nos, né, não somente nos salvar, nos livrar da nossa condição, mas também nos preparar para uma eternidade. Então, ele tem nos dirigido os nossos passos a todos os seus preceitos e, consequentemente, vem nos mudando a ponto de estarmos cada vez mais aborrecendo a vereda da falsidade. Cada vez mais. Quanto maior a minha maturidade espiritual, menos, né, eu me envolvo na vereda da falsidade. Agora, enquanto ainda não estou nessa maturidade, nesse crescimento, ainda estou, né, seguindo, trilhando essa falsidade. Tá bom? Então, esse é o texto do Salmo 119, versículo 128, que ilustra bem essa nossa busca de compreender Deus. Então, o nosso culto, né, nessas manhãs, é saber mais sobre a revelação divina. É saber que toda a revelação se resume a uma palavra, a um sentimento, a uma verdade, a uma pessoa, a uma divindade, o amor. Deus é o próprio amor, tá? Ele é o próprio amor. Ele é inteiramente amor. Então, já falamos dentro dessa visão, domingo nós falamos que Deus é amor. Na segunda-feira não tivemos culto, mas era para a gente falar, e a gente já lembrou isso ontem, né? Que Deus se ama, por isso ama tudo e todos. Você não consegue amar outras pessoas e outras coisas quaisquer se você primeiro não se amar. Quanto mais você se ama, mais você ama tudo e todos. Quanto menos você se ama, menos você ama tudo e todos. Então, quando você vê gente amarga, gente que ofende, gente que prejudica a outra, gente que, né, cria dificuldades para outras, quando você vê essas pessoas, não precisa dizer Senhor castiga, como nós temos a tendência de fazer de uma maneira pagã, né? Não precisa. Ela já está moendo o sofrimento dela. Quando você está feliz, você quer ver todo mundo feliz. Mas quando você não é feliz, você não, né, incomoda a felicidade do outro. Entendeu? Então, Deus se ama, por isso ama tudo e todos. Ele ama além da nossa compreensão humana. Conversamos isso ontem. Ele ama além do que podemos compreender.
É por isso que a gente tem uma ideia tão pequena a respeito do amor de Deus, né? E hoje eu queria lembrar o seguinte: ele ama muito a mim, que sei ser totalmente imerecedor. Olha, eu me conheço, eu sei que eu não sou digno, né? Eu sei que eu não sou digno, eu sei que eu sou pecador, mas ele me ama intensamente, apaixonadamente, a gente poderia dizer, né? Tem provado o seu amor por mim de muitas maneiras. Claramente, em muitos momentos, é muito óbvio em muitos momentos, né? Indiretamente em outros muitos e muitos momentos, indiretamente eu nem percebo, mas ele está o tempo todo agindo com seu amor em relação a mim. A maior prova, me ama sabendo muito bem quem eu sou. Ele conhece, olha, eu já sei que eu não sou digno, e ele me conhece muito mais do que eu mesmo. E ainda assim, ele me ama. Deseja me abençoar, mesmo sabendo quem eu sou. Ele anseia me ver uma pessoa abençoada. Não só a mim, né? Mas como agora é o primeiro momento, né, nessa sequência de argumentos, então vamos falar o que eu vejo, o que você vê, né? Deseja me abençoar, mesmo sabendo quem eu sou. Me usar em seus planos, mesmo sabendo quem eu sou. Ele me inclui nos planos dele. Ele quer abençoar outras pessoas através de mim, no mínimo, como luz e como sal. Mesmo sabendo quem eu sou. Entende? O Espírito já tem me convencido do que sou, né? E continua fazendo isso, porque eu ainda não estou muito convicto totalmente do que eu sou. Ainda acho que tem uns pedacinhos bonzinhos, né? Quando na verdade o Espírito está fazendo a sua obra, me mostrando cada vez mais quem eu sou. Aliás, quanto mais eu descubro quem eu sou, mais eu me envergonho, mais eu busco, mais eu desfruto da presença e da ação de Deus. Quanto menos eu sei quem sou, menos eu me envergonho, menos eu preciso dele e menos eu desfruto dele. Viu como é maravilhoso, né, saber quem é? Porque a gente depende mais de Deus e vive mais o Senhor. Entende? A gente não faz como aquele filho, o irmão do filho pródigo, está dentro de casa e, né, sem desfrutar totalmente, de maneira visível, né, sem estar desfrutando da presença, da companhia, da bênção, da proteção do Pai. Né? A gente faz como ele, fica chateado com o que o Pai está fazendo com o outro que está chegando. Né? Olha, nós somos difíceis, viu? Nós somos Deus, faz milagres maravilhosos na vida da gente. Sobre o culto a Deus, vamos conversar um pouquinho sobre culto a Deus, né? E aqui nós vamos lembrar, deixa eu colocar aqui nos comentários, para que as pessoas que vão depois procurar esse momento do culto, eles possam encontrar. Aqui tem o meu bom dia, né? A irmã Maria Arideia. Muito bom dia, irmã Arideia. Muito bom dia, Manuel Souza Benjamin. Prazer em vê-lo mais uma vez conosco. Bom dia, irmã Ivete. Muito bom dia. Então está aqui esse povo bom cultuando com a gente, né? Muito bem. Então vamos lá. Culto a Deus. O que é realmente o culto a Deus, né? A gente tem que sair da ideia pagã, isso é do paganismo. A ideia de que culto a Deus é bajulação, é ficar bajulando Deus, é ficar elogiando Deus. É como se Deus tivesse um ego, né? Igual o nosso, e que quanto mais você bajula ele, quanto mais você denga ele, quanto mais você fica fazendo média com ele, elogiando ele, bom pra gente. Entendeu? Então, essa é a ideia. A gente tem muito disso. A gente quer avaliar Deus pela gente, né? E sempre, muitas vezes, pelo lado errado. O maior culto a Deus, o verdadeiro culto a Deus, é sermos luz e sermos sal. Só isso. Não é bajulação. Não é dengação. Não é, Senhor, a minha vida é tua, Senhor, e aquelas músicas bonitas, aquelas coisas, nada disso, né?
Não adianta fazer isso e na segunda-feira ir maltratar os que Deus ama. Então, joga fora o domingo, né? E há esse perigo, é que às vezes, não, eu já cultuei, agora eu estou livre. Eu posso, né? Isso a gente faz inconscientemente, né? Eu estou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso mentir, roubar, eu posso enganar as pessoas, enganar o Estado, o governo. Eu posso fazer o que eu quiser. Domingo eu cultuei. Entende? Aquele culto não vale nada. E vale menos ainda se durante a semana a gente não foi o que deveríamos fazer ou ser. Tá? E é nesse espírito que a gente está lembrando cada dia, né, várias maneiras da gente cultuar a Deus de maneira adequada, de maneira correta, de maneira que sejamos luz e sal. E há uma coisa que eu queria lembrar hoje: manifestar-se pela África e pelos africanos. Manifestar-se, né? Acordar as pessoas. Está todo mundo tão envolvido no seu egoísmo que a gente esquece deles lá. E não temos só compromissos com eles pelo fato de que nós também fizemos parte da exploração do país deles e do povo deles. Entendeu? Enriquecemos, sugando a força daquelas pessoas, trazendo eles como escravos, comprando eles como escravos. Nós nos beneficiamos. O Brasil, né, em relação a muitos países, inclusive países da África, é muito melhor do que eles lá, porque nós, de alguma forma, com o nosso dinheiro sujo, entre aspas, cristão, pagamos para roubarem a força de trabalho deles, trazer para o Brasil para nos enriquecer. Então precisamos ter uma visão histórica disso e o crime que cometemos e estarmos de alguma forma tentando ressarcir. Entendeu? Isso faz parte da conversão, né? Lembra de Jesus com hoje vamos falar sobre isso, com o jovem rico? Vende tudo que tem, dê aos pobres. Por que dê aos pobres? Devolva, vá ressarcir a exploração que você fez sobre eles. Pague de volta. Foi o que Zaqueu fez. Se a gente vender o Brasil todo e dar para eles, ainda assim não pagaremos a nossa dívida com eles. Então precisamos tomar posições. Não é simplesmente reconhecer que cometemos o erro e lavar as mãos, não. É ressarcir, voltar, tentar, não é consertar porque não consegue, mas tentar consertar. Então precisamos tomar posição. Sermos indiferentes aos africanos, à África e a tudo aquilo que eles sofrem lá, invalida esse cultinho que a gente faz todo domingo. Invalida. A indiferença que a gente tem com os crimes que a gente já cometeu lá, invalida esse blá, blá, blá que a gente faz dominicalmente. Invalida. É como se a gente estivesse fazendo nada, ou piorando. Quer dizer, fazendo uma maquiagem para passar por cima dos crimes que nós já cometemos como cristãos. E fizemos tudo aquilo em nome de Jesus, viu? Lembra que foram cristãos que também escravizaram os índios aqui e hoje estamos roubando as terras deles, fazendo de tudo e estamos calados. Tudo bom, lá fora são os criminosos, mas nós estamos calados. Quem cala consente. Aí a gente fica consentindo o tempo todo e no domingo a gente vai, Deus, tu és maravilhoso. É mentira! Somos falsos, somos mentirosos, somos enganadores. A gente engana a gente, quer enganar Deus e tenta enganar o mundo. Temos crimes que cometemos contra a África. Então, quando nós nos manifestamos favoráveis, isto é um culto a Deus. Não aquele blá, blá, blá do domingo. Aquela coisa repetitiva. Aquela coisa que a gente fica imitando os que estão fazendo. Ali tem um que está cultuando mais bonitinho do que o outro. A gente vai imitar aquele. Mas é só de boca para fora.
o coração realmente está indiferente a tudo que Deus realmente está interessado, a tudo que Deus ama. Deus ama apaixonadamente aquele povo da África, e a isso não nos incomoda. A gente não se incomoda com os que estão perto da gente na fila do osso. Ontem eu vi uma reportagem que estão comendo, falaram lá, mostrando a condição de muita gente aqui no Nordeste, o tipo de comida que estão fazendo, de animais, o tipo de animal sujo, de animal que estão matando para comer. Demonstrando o baixo nível que está acontecendo. Voltamos à fome. O mapa da fome já é o Brasil. E isso não nos incomoda, não. A gente continua fazendo o blá, blá, blá de sempre. Eu te amo, Senhor. Ó Deus, eu te amo. Ó Deus, a minha vida é tua. É mentira, é mentira, é mentira. Nada nos incomoda. O que realmente interessa a Deus, nada nos incomoda. Nada. A gente continua indiferente. Deus pode nos usar para fazer as mudanças, mas nós somos indiferentes. Até aplaudimos. Eu conheço crentes que aplaudem. Não, é assim mesmo. É assim mesmo. Isto é o verdadeiro culto. Aquele blá, 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 aquilo é conversa fiada. Viu? Aquilo não leva nada a ninguém, aquilo não muda nada. É a gente perder tempo com aquilo. Muito bem, vamos aqui para o texto bíblico. Deixa eu colocar aqui nos comentários para a gente. Juliana, bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez. Prazer em tê-la conosco. Vamos aqui para o nosso texto bíblico. João capítulo 5. Tá? João 5. Nós já passamos pelo 4, né? Jesus, a mulher samaritana, Jesus curando o filho do oficial, né? Já passamos por isso. Agora, Jesus, numa festa em Jerusalém, Jesus vai para Jerusalém e ali ele encontra, né, no alpendre, em 5 alpendres, em vários alpendres, ali na entrada da cidade, ele encontra a multidão de pessoas enfermas, de pessoas doentes. E aí o texto, então, continua aqui no versículo 5. Achava-se ali, então, um homem entre aqueles muitos doentes, né, ali naquele lugar. Achava-se ali um homem que havia 38 anos estava enfermo, né? Claro que não quer dizer que ele estava 38 anos naquele lugar. Pode ser que não e pode ser que sim. Ora, a gente viu a dificuldade na crença do povo, não é a realidade, mas na crença do povo, a gente conversou de que, o que é que eles faziam? Tinha aquela multidão ao redor daquele tanque, e quando a água era mexida, eles acreditavam que um anjo vinha e mexia na água. A primeira pessoa que entrasse na água era curada. Essa era a crença daquele momento, daquele lugar, né? Ora, o primeiro, quer dizer, o único primeiro que chegasse era curado. Ora, havia multidões ali querendo ser curadas. Era uma luta, né, para conseguir alguma coisa. Então, terminava, esperava mais uma vez. Provavelmente, durante o dia ali, acontecia umas 10 vezes, umas 20 vezes, né? Mas ainda assim, uma multidão, como diz aqui, era muita gente doente que estava ali, né? Talvez até, como os argumentos que é usado hoje, né? Digamos, a água mexeu, a pessoa entrou, aí não foi curada. Aí ela diz, ela ia pensar, não, ou eu não tive fé no anjo, ou não foi ele que mexeu a água. Também tem essa confusão aí, né? Tem essa confusão. Ok, então estava ali, né, esse homem, 38 anos, que era enfermo, estava doente, né, tinha uma enfermidade. E Jesus, versículo 6, Jesus vendo-o deitado, veja só, uma multidão de gente, né? Jesus
viu aquela pessoa. Bom, provavelmente Jesus viu outras pessoas. Pode ser também que Jesus tenha curado outras pessoas, não impede. Mas Jesus, vendo aquela multidão, aquela pessoa chamou a atenção. Jesus tinha muito disso, né? Aliás, todos nós temos muito disso. E o texto lembra também aquela passada de Jesus e olhou para cima, né? Tinha muita gente em cima de árvores olhando e querendo ver Jesus. Jesus viu Zaqueu, né? E então o escritor coloca Zaqueu porque alguma coisa que interessa ao objetivo dele em escrever o texto, ele chama atenção para o que Jesus viu ali naquela árvore que era Zaqueu. E a mesma coisa agora, esse homem. Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, bom, Jesus procurou saber de alguém, né? Vê que quantos anos aquela pessoa ali tem, né? Antes de olhar, não. Primeiro, e sabendo que estava assim, havia muito tempo, perguntou-lhes, queres ficar são? Bom, pode ser também que Jesus viu o homem e você está aí há muito tempo? Eu estou 38 anos que eu estou aqui, né? Você quer ser salvo? Você quer ser curado? Né? Você quer ficar são? Né? Bom, pode ter feito essa pergunta, né? O escritor, aqui no caso de João, vai escrever isso 60 anos depois e ele, né, dentro dessa... O importante aí não é o que foi dito, o que é que não foi dito e tal, mas o importante é o que vai acontecer, é o que está acontecendo, né? E o João está escrevendo o texto. Bom, aqui nesses 2 versículos nós temos então a presença, né, a presença de Jesus no lugar e Jesus agora focando naquele homem, focando naquela pessoa que ele nesse momento iria estar em contato, né? Jesus sempre, muito provavelmente, Jesus sempre estava se destacando com uma ou 2 pessoas, mas sempre visando ensinos para muitos, ou pelo menos os escritores, né? Aqueles que assistiram, estiveram presentes e anotaram e depois registraram, né? Mostram ensinos que servem não só para aquelas pessoas, mas para os destinatários delas, do que eles escreveram, né? Lembre-se que o povo de Israel, naquela época, não tinha ideia de fazer textos bíblicos, né? Textos que ficariam para muita gente. O que eles escreviam era direcionado a alguém, a um destinatário próprio. Tá? Moisés escreveu para todo o povo de Israel, mas os demais, né, vão estar escrevendo, mas é para um grupo, ou para o templo, ou para... Então, são coisas específicas, destinatários específicos. E no caso aqui de João, nós já conversamos desde o início, a preocupação de João de estar fortalecendo a fé em relação aos gnósticos, né? Aqueles que acreditavam que Jesus veio não como encarnado, não como pessoa, ele veio como espírito. Eles acreditavam que se Jesus tivesse vindo em carne, ele teria pecado. Então ele não veio em carne. Só que o texto bíblico, aí está João falando, né? Ele encarnou-se, ele tornou-se homem, né? Ele se fez homem. Então é dizendo que ele realmente veio tornar-se exatamente como todos os homens. Tá bom? Esse é o versículo 5 e o versículo 6. Vamos aqui agora para os recados aos ricos, tá? Os ricos. Olha, quando a gente fala de rico, a gente não está falando de classe média não, viu? Classe média não é rica. Classe média é metida a rica. O rico é aquele, igual o caso que Jesus contou do homem que estava ganhando, plantou tanto e ganhou tanto dinheiro, né? Tanto dinheiro, que ele podia, agora eu posso ficar tranquilo, eu não preciso mais trabalhar. Agora eu vou só folgar, agora eu vou só viver a vida tranquila. Esse é rico, tá? Classe média não, a classe média, se parar de trabalhar, ela passa fome, ela fica pobre. Então, não é rico, tá? Então Jesus chega um jovem rico para Jesus
e diz: Senhor, o que é que eu devo fazer para ser salvo? Tá? Jesus então dá um recado para ele que serve sim para todos os ricos. Todos os ricos, tá? Jesus diz para ele assim: vá, quer ser salvo? Né? Já fez todos os mandamentos e não tinha certeza de salvação, então ele foi pedir ajuda, né? Quer ser salvo? Então vá, venda tudo o que tem, desfaça da sua riqueza, venha e me siga. Em outras palavras, desfaça de tudo que você, dessa riqueza toda, porque só assim você vai conseguir me seguir. Então vamos ver aqui alguns motivos por que Jesus respondeu isso a ele, tá? Já outras semanas conversamos sobre vários assuntos. Primeiro, não se consegue servir a dois senhores. Então não vai conseguir seguir Jesus se estiver servindo a outro senhor. Para ser de Deus, deve ressarcir os explorados. Esse negócio de explorou, passou a vida explorando dos outros, do trabalho dos outros, da vida dos outros, em cima de uma ganância, aí se arrepende e deixa tudo como está, como a gente tem feito, né? Não, aí está errado. Tem que voltar lá e ressarcir, consertar. E isso o rico não faz. O rico não consegue fazer isso, tá? Terceiro, amor às riquezas é causa de todos os males. A Bíblia diz isso. O amor à riqueza, o amor ao capital, o amor ao lucro é a causa de todos os males na terra. Pronto, olha aí. Quer saber por que as coisas ruins acontecem? Amor ao dinheiro. Tá bom? Riquezas, quarto, né? Riquezas deixam o evangelho raso na vida dessas pessoas. 5. Ricos saem vazios diante de Deus. Eles não conseguem se encher de Deus. Eles já estão muito cheios deles e não conseguem se encher de Deus. 6. Ricos não são carentes de Deus. Claro, estão cheios deles, não conseguem ser carentes de Deus. Tudo isso tem os textos bíblicos aqui. Acho que dá para você ver aí na imagem, né? 7. Ricos não investem na eternidade. Não, eles estão preocupados em investir na terra, no mundo. Eles precisam, né, ganhar mais. A ganância é muito grande. Eles não se contentam com o que tem. Tem que ganhar mais. Né? Isso faz parte de um sistema, não é eles que escolhem. Faz parte do sistema que eles entram. Tá? Amar como Deus quer, só sendo pobre. Porque se for rico, empobrece. Se um rico amar como Deus quer, ele fica pobre. Porque ele vai realmente fazer o que Zaqueu disse. Vender tudo, metade dar aos pobres e a outra metade ressarcir as pessoas. Isso os que querem agradar a Deus e não a eles. Né? 9. Impossível um rico ser salvo. É impossível. Quando Jesus falou ali da agulha, né? Nós é que ficamos inventando que a agulha é um localzinho que a pessoa, onde passa, as pessoas, né? Não passa um camelo e tal. Não é conversa. É a agulha mesmo. É impossível. É isso que a Bíblia quer dizer. É impossível. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico ser salvo. Tá? É difícil mesmo, porque ele vai ter que abrir mão do outro senhor da vida dele. E aí ele empobrece. Né? O outro senhor é Mamon. 9. Impossível ser um rico ser salvo. 10. Riqueza faz cair em tentações. 1 Timóteo 6,9. 11. Foi o que Jesus disse ao jovem rico. 12. A ganância impede estar agradável a Deus. A ganância impede, né? Você até quer agradar a Deus, mas a ganância não deixa. Não deixa. 14. Foi o que Jesus disse na parábola de Lázaro. 15. Foi o que Jesus disse na oferta da viúva. Isso a gente falou na semana passada. Mas no 16º motivo, né? Deixa eu ver aqui quanto tempo eu tenho, né? Eu tenho um tempinho de 1 minuto. Então, veja só. No 16º motivo, foi o que Jesus ensinou na moeda de César. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Vamos analisar um pouquinho isso? Olha,
Entregando impostos e tributos de César é uma maneira de adorar a Deus. Entregando isso é capacitar o Estado, né? O governo, a cumprir seu papel de autoridade. Então, nós, né, contribuímos para que o Estado cumpra o papel dele, como Estado, como governo. Né? Não estou falando de pessoas, não. Estou falando da estrutura, né, governamental. O Estado foi instituído por Deus, quando a Bíblia diz que toda a autoridade vem de Deus. Foi instituído por... É preciso. Em casa precisa de autoridades, né, de governos, no trabalho, no Estado, na rua, em todo lugar, nas amizades. É preciso haver governos. Tá? Rico não paga imposto como deveria. Não paga. Ele não paga nem metade do que ele deveria pagar. Agora vamos analisar por quê. Primeiro, pagam caro para isto, ou seja, eles pagam caro ao legislativo e ao judiciário. Presta atenção. Aos fazedores de leis e aos aplicadores de leis, que é o judiciário, eles pagam caro para que as leis não permitam eles pagarem muitos impostos. Tudo facilita a vida do rico. As leis é para proteger rico. As leis é para que os ricos fiquem garantidos, protegidos. Por quê? Eles pagam aos legisladores para fazer isso. Eles pagam ao judiciário, aos juízes, para fazerem isso, proteger eles. Entende? E esses legisladores e juízes é quem operam os militares. Então, os militares todos, soldado, policial, guarda, não sei o quê, essa coisa tudo é para proteger rico. Tudo é para proteger o rico dos pobres. Você não vê polícia defendendo o pobre, não. Polícia vai ficar na frente, né, dos patrimônios dos ricos para que pobre não venha prejudicar o rico. É assim que funciona, né? Por ordem do legislativo e do judiciário, da lei. Funciona assim. Usam paraísos fiscais para não pagar impostos. Quem é que bota dinheiro em paraíso fiscal? É pobre? Não, é rico. Eles colocam muito mais dinheiro lá do que cá, para não pagar imposto. E recentemente eu vi uma reportagem que eles até criam crises para que o dólar suba e lá fora eles ganhem mais dinheiro com o dólar mais caro. Então o patrimônio deles triplica, né? Outra coisa, sabem ludibriar os documentos nas compras e vendas que eles fazem, para não pagar imposto. Tudo facilita. Então, uma coisa eles compraram por 10 milhões. Eles colocam que compraram por 100 mil. Cartórios, tudo trabalha favorecendo isso. Então, o rico não paga nem metade dos impostos que ele deveria pagar. E Jesus disse, dê a César o que é de César. Entende? Então, foi o que Jesus ensinou na moeda de César. Não é? Que para agradar a Deus, temos que pagar impostos para que o Estado cumpra seu papel. Né? Não o papel de proteger rico, viu? Mas de proteger quem precisa. Quem precisa. O que mais? Criam impostômetro e manipulam a opinião pública. Pobre, eu conheço pobre zangado porque os impostos são altos. Ora, mas são os impostos, por exemplo, no Brasil, que paga o SUS, a medicina gratuita e universal do Brasil. São os impostos. Os impostos é que pagam outros serviços que o Estado paga. E pobre cai na lábia de rico e fica pela rua reclamando porque o imposto está alto. Entendeu? O imposto é para favorecer justamente eles, mas eles brigam. A luta é diminuir os impostos, para quê? Para que a saúde você pague caro, como em outros países, a educação você pague caro, como em outros países. Entendeu? Então, o pobre é quem vai para a rua brigar para proteger rico.
Eles enganam tanto a cabeça da gente que a gente vai brigar por eles. Eles não brigam, não. Eles vão viajar, eles vão para longe. E quando está errado num país, ele vai para outro país. E a gente fica brigando por eles. Derrubam governos para favorecer os interesses deles. Tem um tal de, acho que é Musk, né? Um trilionário que tem aí, que está mandando os foguetes em nome da NASA, ganhando fortunas. A NASA não manda mais não, usa os foguetes dele. Esse cara disse outro dia com essas palavras, falando sobre o golpe que aconteceu lá na Bolívia para derrubar o governo. Ele disse assim: nós derrubamos governos quantas vezes quisermos, para que a gente possa se beneficiar com esses golpes. Porque ele lá na Bolívia, ele pega o lítio, né, que é um produto lá, uma coisa lá, que é importante para os produtos que ele faz, porque ele é o dono da Tesla, fabricante de carros caríssimos que tem por aí. Então ele usa o lítio. Ele diz assim: derrubamos governos quantas vezes precisarmos. E todo mundo achou normal o que ele falou. Todo mundo achou normal ele dizer isso. Entende? Então, rico não paga imposto. Rico não obedece Deus quando ele diz: dê a César o que é de César. Então, esse é o 16º motivo por que Jesus falou para aquele jovem rico: vá, venda tudo o que você tem, dê aos pobres e você vai conseguir me seguir. Só depois que fizer isso. Ok? Esse é o 16º motivo, né, que a gente está vendo aqui. Tinha mais coisas aqui, mas o horário não deixa. A gente vai passar isso aqui, tem um link, a gente vai passar isso aqui para um banner que já tem no Facebook, e hoje, né, depois do culto, a gente vai colocar lá, você pode ler mais alguns aspectos que estão mencionados aqui. Muito bem, a declaração doutrinária a gente não vai fazer, tá bom? A gente não vai fazer hoje, apesar que seria muito rápido, eu vou gastar só um minutinho. Né? Nessa declaração, nós estamos no segundo argumento, ele diz assim: ele é o Criador, sustentador, redentor, juiz e senhor da história e do universo, que governa pelo seu poder, dispondo de todas as coisas de acordo com seu eterno propósito e graça. A gente já conversou, ele é Criador perfeito, já conversamos sobre isso, ele é sustentador, ele é redentor, ele é juiz, ele é senhor da história e do universo. Já conversamos, ele governa tudo e todos, conversamos isso ontem, né? E hoje a gente chamaria a atenção para o seguinte: pelo seu poder. Pelo seu poder. Olha, Deus é onipotente. Na teoria, ele pode todas as coisas, na teoria, mas na prática não. Deus não conseguiria, mesmo que quisesse, ele não conseguiria ser onipotente em coisas que firam o seu amor. Ele não conseguiria ser potente, superpotente, né? Superpoderoso em alguma coisa que fosse contra o seu amor. Ele não conseguiria. Ele não conseguiria ser poderoso em nada que fosse injusto e em nada que não fosse coerente com a sua santidade. Nada. Então, é na teoria que ele pode todas as coisas, mas na verdade tem algumas... Deus não pode pecar. Ele não pode tudo, mas ele não pode pecar. Ele não pode criar diabo. Por que não pode criar diabo? Porque o diabo é o mal e Deus não conseguiria criar o diabo. Isso é uma conversa para um outro dia, tá bom? Mas muito bem. Pela sua vontade, pela sua palavra, ele que ele cria o que ele pode. Basta a vontade dele. Ele não precisa chegar lá, não é? Literalmente, como diz o texto, pegar, juntar o barro, bater o barro, separar, fazer a perna, fazer... Não, Deus não precisa. Só pela sua vontade as coisas acontecem, né? E a Bíblia diz isso: haja luz e houve luz, né? E é assim que funciona. Por seu imensurável poder.
auxiliado por sua onisciência e a sua onipresença. Então, ele pode fazer muito do que ele já fez, mas ele usa a sua onisciência e a sua onipresença. Tá bom? Então, isso aqui é o que está dentro da nossa declaração para hoje. Deixa eu ver aqui, vamos aqui para o Facebook. Vamos ver lá no Facebook o que é que a gente pode destacar para a gente conversar um pouco nesta oportunidade. Deixa eu ver aqui, deixa eu atualizar o Facebook. Deixa eu colocar isso aqui para o lado de cá para ficar adequado, né, ao que eu estou olhando. Então, aqui está o Facebook atualizado. E agora eu vou colocar aqui na tela para que a gente possa acompanhar, não é, o que está atualizando. Pronto, aqui está o Facebook. Vamos aqui para o culto de hoje. Então, aqui no culto de hoje tem o seguinte, Aqui está o culto de hoje. Aqui nós temos a curtida, né, do culto de hoje. Nós temos Ivete Espíndola, Manuel Souza Benjamin e Maria Arideia. Esses queridos, né, são os que curtiram o culto, pelo menos até agora. O dia de hoje, bom, o mês é o mês vermelho, né? Mês vermelho pela atenção ao HIV. É o mês laranja pela atenção ao câncer de pele. E o dia é o dia da família da justiça, é o dia da família, é o dia da justiça e o dia do cronista esportivo. É o dia da paz na Paraíba. É o dia nacional da mulata e da vivência nordestina. Dia latino-americano da separação democrática da religião com o Estado. Nunca em época alguma funcionou bem mistura de religião com política. Não é por causa nem da religião e nem por causa da política, é por causa das pessoas. Nós é que envenenamos as coisas, tá bom? Então, não funciona. Tem que haver uma separação drástica entre uma coisa e outra por causa das pessoas. Nós somos doentes. Tem um deus grego que ele tinha o poder de tudo que ele tocava, né, transformava em ouro. A gente é o contrário. A gente tem a capacidade de tudo que a gente toca, a gente tira, né, a beleza da coisa. Então, a separação entre governos e religião tem que ser drástica, porque não é culpa da política e nem é culpa da religião, é culpa dos homens, das pessoas que manipulam essas duas coisas boas para interesses sombrios, prejudiciais. Tá bom? Então tem aqui Dia Nacional da Vivência Nordestina, Latino-Americana da Separação Democrática da Religião com o Estado, Dia Mundial do Canto Coral e da Plantação de Árvores, e Dia Internacional da Justiça, tá bom? Então, esse é o dia, hoje, o dia 8 de dezembro. E aqui tem, né, para fazer a vida melhor, tem várias orientações. Só vou falar uma, mas tem outras. Os 6 melhores médicos do mundo são... Os 6 melhores médicos do mundo são a luz do sol, o descanso, o exercício, comer moderadamente, autoconfiança e amigos, e aproveite uma vida saudável com essas coisas. Tá bom? É a primeira orientação que tem ali. Muito bem, vamos ver mais aqui. Sim, aqui tem um vídeo, né, onde Cristina vai respondendo algumas perguntas. E nesse vídeo aqui ela responde sobre religiosidade, a relação de Deus com a humanidade. Aqui tem um vídeo estudo sobre regenerações. Aqui tem outro vídeo sobre a graça de Deus.
Aqui tem outro vídeo, estudo sobre as 12 partes do conteúdo bíblico. Aqui tem um banner, né, sobre vestibular na Anhanguera. Aqui tem do estudo que conversamos ontem, Atos 2, 44 a 47. O cristianismo trigo se mantém unido lá em Jerusalém, com tudo em comum entre eles, e caíam na admiração social e muitos iam sendo salvos. Aqui tem falando sobre o pastorado 4. Aqui tem outro vídeo de Cristina respondendo sobre família. E aqui tem o culto de ontem. O culto de ontem foi curtido por Maria Arideia, Marcos Brandão, Ivete Espíndola e Manuel Benjamin. Então, esses queridos curtiram o culto de ontem. Deixa agora a gente ir aqui para o outro momento do culto, que é o momento de oração. A nossa oração no culto é um poema, tá? É nesse poema que a gente expressa a nossa oração, finalizando o culto que estamos prestando ao Senhor. Deixa eu colocar aqui esse momento nos comentários. Pronto, já está. E o poema diz assim: Senhor Deus, te louvamos, agradecemos e adoramos pelo culto matutino que hoje te prestamos. Te glorificamos pelo teu imenso amor e misericórdia conosco, tua vontade em nos fazer úteis a ti e a teus planos, de fazer este mundo ser mais abençoado, é o teu querer, através do que somos e do que temos e podemos fazer. Agradecemos, Senhor, pela multidão de gente, teus anjos, que ao nosso redor tem sido teu jeito de nos abençoar. Tem sido instrumentos celestes de nos encaminhar. Pessoas maravilhosas que de muitas maneiras e paixão tu tens enchido nossa existência de amorosa proteção. Pedimos que nos uses do mesmo jeito, que sejamos anjos teus na vida de muitos ao nosso redor. Que nossa vida e convívio promova felicidade em todos eles. Que sejamos tuas mãos e atenção no cotidiano deles e sejam felizes por nos conhecer e conosco conviver. Continua abençoando os ricos, essa pobre gente egoísta. Acorda o coração deles para a ganância que os consome. Acorda a alma deles para o mal que promovem a outros. Que escutem o convencer do teu espírito e tenham fome. Que permitam tornar-se pobres, sendo agradáveis a ti, usando o que eles têm, fruto das injustiças que cometem, para abençoarem o mundo que tu amas e sofre com eles. Que amem a si mesmos e abram mão dessa loucura deles. Te agradecemos pelos amados aniversariantes de hoje. Imploramos por conforto aos enfermos teus amados. E te exaltamos por este culto, pelos que assistirem ele, pelos que se oferecem para apoios e sustento deles. Te pedimos, agradecemos e louvamos, confiados somente no nome que Jesus Cristo tem. Ele que é teu Filho, nosso Senhor e querido Salvador, para todo o sempre, em toda a eternidade. Amém. Então essa é a nossa oração. O lembrete que a gente faz está na descrição deste culto, é no link número 3, tem aí vídeos, estudos que nós recomendamos para que você assista. No link 10, 11 e 12 você tem informações sobre a casa de apoio. E no culto matutino de amanhã a gente vai conversar sobre situações no mundo inteiro que nos incomoda, que deveria nos incomodar como cristãos, como seguidores de Jesus. Tá bom? E hoje
é um ótimo dia para você repensar a sua vida com a sua profissão, qualquer que seja ela. Então, é fazer com que ela seja agradável a você, agradável aos seus e agradável a todos que você serve com aquilo que você faz. Isso vai lhe fazer bem, isso vai lhe dar saúde, isso vai lhe abençoar. Você abençoando as pessoas, você vai ser abençoado também, e muito mais do que as pessoas, tá bom? É muito bom, é gratificante fazer o que a gente gosta de ser, o que a gente gosta de fazer. Isso faz muito bem à alma da gente, à saúde da gente, tá bom? Então faça isso, porque isso vai lhe dar muito mais resultado do que as pessoas que serão beneficiadas com o que você fizer. Na sua rede social, divulgue que igreja é um hospital aberto de amor. Divulgue isso. Igreja que não é isso, não é igreja. Ela é qualquer outra coisa, um clube, uma reunião, um grupo qualquer, mas ela só é igreja se ela for um hospital aberto de muito amor. Uma igreja que não julgue pessoas, que não condene pessoas. Isso é um hospital, entendeu? É uma igreja que seja terapêutica, que seja abençoadora, que as pessoas se sintam bem, se sintam felizes, não é? No convívio dela. Que traga alegria, felicidade, em todos os sentidos, existencial, espiritual, para a vida delas, tá bom? Então, que divulgue isso, coloque isso na sua rede social e isso vai ser bênção para a vida de muitas pessoas, tá bom? A gente fica por aqui. Vou colocar aqui uma música, né, para o encerramento e a gente vai se despedindo. Que o Senhor abençoe muito o seu dia, que seja um dia maravilhoso no seu relacionamento com Deus e no seu relacionamento com as pessoas ao seu redor. Tá bom? Até mais. Deus abençoe.